favoráveis, desfavoráveis, enfim. Hoje a obra é referência para quem quer abordar o assunto no aspecto doutrinário ou literário da época, entendeu? Anos e anos depois. Na época, achava-se que era uma obra menor, uma obra sem importância. Hoje é uma obra referência. Então eu sou a favor que a pessoa coloque as suas experiências, suas memórias. Isso que tu falou é fantástico. Um jornalista que tem a sua coluna reunir por tópicos, ou até mesmo chamar de coletânea, miscelâneas, enfim, o nome que dê, mas que junte seus diários. Eu sou a favor de qualquer tipo de produção. Quem é que garante que no meio dessa produção não está uma informação que vai ser usada daqui a um tempo mais, ou não reflete uma realidade da sociedade, ou do seu meio, que vai ser importante mais adiante? Acaba sendo o registro da sua época, invariavelmente. Então, produza, que escreva, que registre e que procure uma editora e que vá à frente, porque vale a pena. Vale a pena escrever, é muito valorizador essa proposta, essa função, esse trabalho, e mais cedo ou mais tarde a pessoa tem o seu retorno, isso eu posso garantir. Muito bem, 4h35, Jorginho, nós estamos conversando com o Claudomiro Machado Ferreira sobre direitos autorais e registro de obras literárias. Como é que funciona? Ele que presta consultoria nesse assunto. Voltamos a apresentar Universidade Repórter com Roberto Costa. 4h40, a hora oficial do Brasil, a temperatura de 24 graus. Você está conosco com Universidade Repórter, nesta segunda-feira, 4 de abril. Nós estamos conversando com o Claudemiro Machado Ferreira. Tu tivesse uma obra que não estava sob domínio público, né? E aí... Não, era uma tradução também, né? Também foi uma tradução que eu fiz. E isso te serviu como alerta, por isso que tu coloca essas questões nas palestras. Exatamente. O que aconteceu? O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que é um tratado internacional que regulamenta em âmbito mundial a lei dos direitos autorais. Nesse aspecto, um dos pontos abordados é o tempo em que a obra leva para entrar em domínio público. Isso varia de 50 a 100 anos. Ah, é? É, dependendo do país, né? No Brasil, está fixado em 70 anos. À época que eu fiz essa tradução, eu tinha a informação que eram 50 anos. Então, pelos cálculos, né, conta-se a partir da data subsequente da morte do autor, 50 anos. Então, pelos cálculos, a obra estava em domínio público. E eu pensei, bom, vai ser uma boa maneira de exercitar o idioma, e ao final eu vou ter um trabalho pronto, que minha preocupação é sempre essa, é ter no final alguma coisa pronta, alguma coisa concluída, alguma coisa que depois se transforme em algo concreto. E um livro é o melhor exemplo disso, porque como tu falou do jornalista, né, ele tem suas colunas diárias, mas ao juntar isso, depois de um determinado tempo, ele tem uma obra completa, que pode servir para sua satisfação pessoal, para o seu ganho extra, vai servir para os seus familiares depois que ele tiver falecido, porque a família continua tendo direito sobre o patrimônio até 70 anos. E essa obra, quando eu concluí, eu achei que estava dentro dos 50 anos. Aí eu fiz toda a tramitação, né? Fiz a tradução, fiz a impressão, o acondicionamento, mandei, preenchi a averbação, enfim, fiz todo o trâmite e mandei para lá. A minha surpresa foi quando voltou uma carta solicitando lá que tu diz a Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Veio uma carta solicitando a autorização dos detentores do direito para publicar. Se a obra não está em domínio público, nem publicar eles publicam, né? E aí o que eu fiz? Está perdido o trabalho? Não está perdido. A obra está traduzida, está lá. A hora que vencer o período, ela vai ser uma obra de domínio público. Eu posso enviar para qualquer editora. Quando eu falava para algumas pessoas mais próximas o título do livro, que me deu o direito de não mencionar por questões profissionais, mas essa obra já existe. Aí eu perguntava, mas qual é o que impede de ter outra tradução de outra editora? E de fato, se a gente fizer uma pesquisa, há várias obras. Cândido, Voltaire tem vários tradutores, Viagens de Gulliver, há pouco tempo saiu uma nova tradução.
compreende? Então, nada impede. Até nada impede. O Conde de Monte Cristo foi uma obra premiada agora há pouco tempo com o Jabuti, com o Prêmio Jabuti, os 2 autores ganharam. É uma obra complementada, com nota de rodapé, com uma obra muito, muito boa também, O Morro dos Ventos Vivantes, há pouco tempo atrás. Existem 5 traduções no Brasil. A resenha, a pequena resenha da revista dizia uma coisa maravilhosa, né? Esta é a melhor de todas, que traz um quadro cronológico, traz um perfil da autora, traz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso o autor pode fazer, de uma obra já de domínio público, melhorada, nada impede, mesmo que já tenha no mercado. Mas não pode trocar a história, por exemplo. Pode fazer algumas adaptações? A obra de domínio público, ela não pode ser descaracterizada. Compreende? Não se pode mudar nome de autor, de personagens, lugares, enfim. O que em princípio, se a obra precisa ser fiel, o máximo que a tradução permite, nesse sentido. Mas, por exemplo, essa questão de mudar, isso foi muito interessante que tu falou. O personagem Sherlock Holmes é um personagem de domínio público. Os livros, eles têm que ser traduzidos com todo o critério que a tradução exige. Mas nada impede que o personagem seja usado em outros tipos de obras, como cinema. Em outras histórias até. O personagem das histórias em quadrinhos Batman, houve uma época em que ele foi... A história acontecia no mesmo período, nesses filmes do Sherlock Holmes. A partir do momento que o personagem cai em domínio público, ele pode ser usado em outros tipos de mídias, de histórias, filmes, aí está liberado. Mas a obra em si não pode perder a caracterização. Há pouco tempo houve uma obra do Monteiro Lobato, que estava em processo, ou parece que foi retirada das bancas, porque haviam colocado um dicionário ao final. Os detentores dos direitos, os familiares, consideravam que aquilo descaracterizava a obra. Se descaracteriza mesmo ou não, aí é uma questão que é discutível e estava, inclusive, sendo debatida em nível judicial. Aí não sei como é que ficou isso aí. Esse artigo aqui que tu escreveu aí, as bibliotecas públicas, as municipais e a administração pública direta, qual é a ideia desse artigo? Muito bom ter tocado nesse assunto, Roberto. Eu lido com bibliotecas há muito, muito tempo e vejo a precariedade que são as bibliotecas públicas, muitas vezes dependendo só da boa vontade das pessoas, das doações. E essa lei, a Lei 10.753, no seu artigo 16, diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios consignarão em seus respectivos orçamentos verbas às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de livros. Esse artigo permite que o município coloque na sua dotação orçamentária um valor para que seja repassado às bibliotecas para que elas possam se manter. Porque senão, a grande pergunta é de onde é que vem o material que a biblioteca emprega hoje, se não é essencialmente de doações. É humilhante para quem trabalha numa biblioteca ter que ficar pedindo isso para as pessoas. E esse artigo visa demonstrar administrativa e legalmente como é que uma biblioteca, ou qualquer pessoa que se interesse por bibliotecas, vá até o executivo, solicite essa destinação de verba para que a biblioteca possa ter o seu subsídio digno, né? De se manter dignamente. Tem funcionários, tem manutenção, né? A manutenção é fundamental. Porque o que acontece? Hoje em dia as bibliotecas, elas vivem assim de visitas esporádicas. E tratando especificamente de bibliotecas públicas, é uma luta para uma biblioteca pública conseguir do setor de obras que alguém vá lá, faça um reparo. Aquisição de obras, mesmo se não é algum grupo muito interessado em se juntar e cada um dá um valor ali maior ou menor para adquirir determinada obra que está ou não em questão, que as pessoas querem ler, ou aquisição de periódicos mesmo. A questão é que o prefeito, o executivo, que tiver noção desse artigo aqui, que for, em princípio, se a lei está aqui, ela tem que ser cumprida, né? Mas digamos que o executivo não tem desconhecimento, enfim, é um direito de qualquer cidadão, e isso está no artigo, e esse artigo está no meu blog, que qualquer cidadão possa exigir do executivo a determinação desse valor. E nesse artigo eu tomei cuidado para ser metódico, assim, inclusive na orientação para as pessoas que estão frente às bibliotecas, que façam um levantamento rigoroso.
anual do que seria gasto com livros, com periódicos, com a manutenção, para que isso seja repassado para o executivo, para que isso seja colocado na rubrica específica, para que depois esse valor seja repassado à pessoa responsável para receber do erário ali e fazer as devidas contratações, enfim, tudo isso é abordado no artigo. E esse é um artigo inédito, porque eu pesquisei esse assunto e essa lei é incrível. O que se encontra de citações desse artigo na internet, mas eu nunca achei o detalhamento disso aí. Entrei em contato com várias pessoas, inclusive com o Tribunal de Contas, e eles me disseram, olha, nunca ninguém tocou nesse ponto. Enfim. Demonstrei esse artigo para algumas pessoas que concordaram, que avaliaram. Tenho certeza que ele é um artigo que está muito bom e ajudará muito a pessoa que está preocupada com a sua biblioteca, seja um funcionário ou não. Ele pode usar esse artigo como recurso e deve usar todos os procedimentos que eu descrevi ali para que a sua biblioteca tenha uma estruturação melhor e possa devolver para a sociedade tudo aquilo que ela merece. Não é comum saber que não é comum a prefeitura ter uma dotação assim para... Eu não sei se a nossa aqui, a Biblioteca Pública, tem alguma dotação da prefeitura. Eu lembro que foi feito um grande trabalho ali de recuperação da biblioteca, até mesmo de aquisição de livros, doação de livros. Foi uma movimentação muito grande. E até foi bancado essa recuperação do prédio, do patrimônio, de alguns livros que estavam lá já pelo tempo desgastados. Mas isso através de empresas, do setor privado. É uma forma, mas aí é o que? Esporádico. Quem sabe, entendeu? Uma campanha esporádica. E essa minha proposta, ela permite que anualmente haja um setor, uma verba específica. Uma verba específica anual. Porque assim, é muito simples, Roberto. Quando se cria um ministério, já se prevê um gasto inicial para aquilo, manutenção, compra de folhas, tudo, entendeu? Tudo já se prevê. Por que seria diferente com a biblioteca? Esse artigo permite agora que as bibliotecas têm esse valor. De quando é essa lei? A lei a lei é número 10.753, de 30 de outubro de 2003. Ela institui a Política Nacional do Livro. Ela é muito comumente conhecida como a Lei do Livro. Mas o pessoal da biblioteca deve saber. Eu já falei com várias pessoas ligadas à área da biblioteconomia e elas sabem que existe esse setor, mas as pessoas, aí que está, a visão ampla que o estudo da Escola Técnica Federal, hoje Cefet, me deu, de ver o todo, de estudar toda a sistemática, como funciona todo o processo. A abordagem desse texto, ela é administrativa e legal. A pessoa, veja bem, o que é preciso ver? A formação do bibliotecário, até que ponto ela é? Não é aquela só sistemática de receber, de registrar. Eu já mostrei esse texto aí para bibliotecários que dizem, isso é fantástico, é maravilhoso, nos mostra uma forma que a gente não... Essas pessoas que eu mostrei diziam que não saberiam como fazer, se não tivesse sido explicado ali a elas. Muitas vezes o profissional é formado para fazer aquele trabalho contínuo, né? Esse é meu medo. Como eu tenho essa visão, eu trabalho na parte de atos legais desde que eu entrei no Serviço Público Municipal. Então eu aprendi a estudar essa parte legal, essa movimentação, esse trâmite interno burocrático, que muitos bibliotecários não têm.